Depois de procelosa tempestade, noturno sombra e sibilante vento, traz a manhã serena a claridade, esperança de porto e salvamento. Aparta o sol a negra escuridade, removendo o temor do pensamento. Assim no reino forte aconteceu, depois que o rei Fernando faleceu. Porque se muitos nossos desejaram que os danos e ofensas vá vingando, naqueles que também se aproveitaram do descuido remisso de Fernando. Depois de pouco tempo alcançaram, Joane, sempre ilustre levantando, por rei, como de Pedro único herdeiro, ainda que bastardo, verdadeiro. Seria isto ordenação dos céus divina, por sinais muito claros se mostrou, quando em Évora a voz de uma menina, ante o tempo falando no nomeou. E como cousa enfim que o céu destina, no berço o corpo e a voz a levantou. Portugal, Portugal, a levantando a mão, disse, pelo rei novo Dom João. Alteradas então dos reinogentes, com ódio que o culpado os peitos tinha, absolutas cruezas evidentes, faz do povo o furor por onde vinha. Matando vão amigos e parentes do adúltero conde da rainha, com quem sua incontinência desonesta, mas que, depois de viúva, manifesta. Mas ele, enfim, com causa desonrado, diante dela o ferro frio morre. De outros muitos na morte acompanhado, que tudo fogo erguido quem me corre. Quem, como a Chiana precipitado, se lhe valerem ordens da alta torre, a quem ordens, nem aras, nem respeito, quem não por ruas em pedaços feito. Podem-se pôr em longo esquecimento as cruezas mortais que em Roma viu, feitas pelo feroz Mário e do cruento Sila, quando o contrário lhe fugiu. Por isso, Leonor, que o sentimento do morto conde o mundo descobriu, faz contra a Lusitânia ver Castela, dizendo ser sua filha herdeira dela. Beatriz era filha, que casada com o castelhano está que o reino pede, por lhe filha de Fernando reputada, se a corrompida fama lhe concede. Com esta voz Castela levantada, dizendo que esta filha ao pai sucede, suas forças ajuntas para a guerra de várias regiões e várias terras. Vem de toda a província que de um brigo se foi, já teve o nome derivado, das terras que Fernando e que Rodrigo ganharam do tirano Mauro Estado, que estimam das armas o perigo, os que cortando vão com duro arado, os campos leoneses cuja gente, com os muros foi nas armas excelente. Os vândalos, na antiga valentia, ainda confiados, se ajuntavam da cabeça de toda a Andaluzia, que do Guadalquivir as águas lavam. A nobre ilha também se apercebia que antigamente os tiros habitavam, trazendo por insígnias verdadeiras as herculanas colunas nas bandeiras. Também vem lá do reino de Toledo, cidade nobre e antiga, a quem cercando o tejo em torno vai suave ledo, quem das serras de Conca vem manando. A vós outros também não tolhe o medo, ó sorte dos galegos do bando, que para resistir vos armastes, aqueles cujos golpes já provastes. Também movem da guerra as negras fúrias, a gente biscainha que carece de polidas razões e que as injúrias muito mal dos estranhos compadece. A terra da Guipúzcoa e das Astúrias, que com minas de ferro se enobrece, armou dele os soberbos moradores para ajudar na guerra os seus senhores. Joane, a quem do peito o esforço cresce, como Sansão ébrio da Guedalha, posto que tudo pouco lhe parece, com poucos de seu reino se aparelha. E não porque conselho lhe falece, com os principais senhores se aconselha, mas só por ver da gentes as sentenças, que sempre houve entre muitos diferenças. Não falta com razões quem desconcerte da opinião de todos na vontade, e quem com o esforço antigo se converte em desusada e má deslealdade. Podendo temer mais gelado e inerte que a própria e natural felicidade, negam o rei e a pátria e se convém, negarão, como Pedro, Deus, o Deus que tem. Mas nunca foi que este erro se sentisse no forte Dom Nuno Alvares, mas antes, posto que em seus irmãos tão claro visse, reprovando as vontades inconstantes, aquelas duvidosas gentes disse, com palavras mais duras que elegantes, a mão na espada, irado e não facundo, ameaçando a terra, o mar e o mundo. Como, da gente ilustre portuguesa, há de haver quem refuse o pátrio Marte? Como, desta província que princesa foi da gentes na guerra em toda parte, há de sair quem negue ter defesa? Quem negue a fé, o amor, o esforço e a arte, de português e por nenhum respeito, o próprio reino queira ver sujeito? Como? Não sois vós ainda os descendentes daqueles que debaixo da bandeira do grande Henriques, feroz e valentes, vencedes esta gente tão guerreira? Quando tantas bandeiras, tantas gentes, puseram em fugida de maneira que 7 ilustres condes lhe trouxeram, presos afora a presa que tiveram? Com que foram contigo sopeados estes que em sois de quem estáis agora vós, por Diniz e seu filho sublimados, senão com os vossos fortes pais e avós?
pois se com seus descuidos ou pecados, Fernando em tal fraqueza assim vos pôs, tornei-vos vossas forças ao rei novo, e se é certo que com o rei se muda o povo. Rei tendes tal que se o valor tiverdes, igual ao rei que agora levantastes, desbarateis tudo o que quiserdes, quanto mais a quem já desbaratastes. Se com isto enfim não vos movestes, do penante medo que tomastes, atai as mãos ao vão receio, que eu só resistirei ao jugo alheio. E eu só com os meus vassalos, e com esta, e dizendo isso, arranca meia espada, defenderei toda dura e infesta terra, nunca de outrem subjugada. Em virtude do rei da pátria mesta, da lealdade já por vós negada, vencerei, não só estes adversários, mas quanto ao meu rei forem contrários. Bem como entre mancebos recolhidos em Canúzio, relíquias sós de Canas, já para se entregar quase movidos à fortuna das forças africanas, Cornélio moço os faz que, compelidos de sua espada, jurem que as romanas armas não deixarão, enquanto a vida não os deixar ou nelas for perdida. Destarte a gente força e esforça Nuno, que, como lhe ouvir as últimas razões, removem o temor frio e importuno, que gelado lhes tinha os corações. Nos animais cavalgam de Netuno, brandindo e volteando arremessões. Vão correndo e gritando a boca aberta. Viva o famoso rei que nos liberta. Bom, isso aqui são algumas das primeiras estrofes do quarto canto dos Lusíadas, que é onde que a gente vai estar lendo aqui e comentando com vocês. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Caio Mota Ribeiro e eu estou aqui em mais um vídeo com vocês, comentando a grande obra de Camões, Os Lusíadas. Dessa vez aqui nós começamos a ler o quarto canto as 21 primeiras estrofes aqui do quarto canto, né, onde nós vemos que Vasco da Gama continua contando a história de Portugal para o rei de Melinde, o rei muçulmano africano ali de Melinde. E agora ele conta aí os eventos que ocorreram, né, que vão preceder a Batalha de Aljubarrota, né, que foi uma grande invasão aí do reino de Castela para tentar dominar e conquistar, usurpar o trono de Portugal. Então, antes da gente comentar aqui essas estrofes que eu li agora com vocês, vamos primeiro, né, fazer como sempre, contextualizar, né, fazer uma recapitulação da nossa leitura. Vasco da Gama e seus marinheiros eles estavam navegando ali na costa africana oriental e estão atracados nesse momento ao lado da cidade do reino de Melinde, né? Essa cidade, esse reino africano que fica ali na costa africana oriental, mais ao norte da costa, quase próximo ali da região do Oriente Médio, vamos colocar assim. Diferente do que aconteceu em Moçambique e em Mombasa, aqui os portugueses são muito bem recebidos pelos muçulmanos. A gente bem viu que, estando influenciados pelo deus Baco, deus este que odeia os portugueses, os muçulmanos de Mombasa e de Moçambique tentaram destruir a frota portuguesa, preparando várias armadilhas e tentando atacar eles. Ocorreu até um ataque lá em Moçambique, como a gente bem viu. Mas aqui, graças à interferência da deusa Vênus, que manipulou o deus Júpiter, os portugueses estão sendo bem recebidos aqui. O rei dessa cidade, desse reino, né, o rei de Melinde, ficou muito encantado ao ouvir falar dos portugueses, né? Eles são um povo muito famoso, o povo lusitano. Cabe lembrar que nessa época que acontecia a primeira empreitada portuguesa rumo ao Oriente, né, essa empreitada do Vasco da Gama, para alcançar a Índia, os portugueses já tinham conquistado vários territórios ali no norte da África. A gente vai até ver aqui mais pro final do quarto canto as empreitadas dos portugueses fora da Europa, ou seja, quando eles deixam ali a Península Ibérica e atravessam o Mar Mediterrâneo e vão conquistando ali o norte da África. A gente vai ver isso ainda aqui no reinado do rei João I, que a gente viu aqui, que é coroado, elevado pelo seu povo a rei. A gente vai ver, eu li aqui com vocês, a gente vai rever nesse vídeo ainda. Então, o rei de Melinde pede para Vasco da Gama contar a história de Portugal e a gente viu isso, ele fazendo boa parte disso no terceiro canto da obra, nos nossos vídeos anteriores. Se eu não me engano, esse aqui já é o 8º vídeo, acho que o 8º ou 9º vídeo sobre a história de Portugal. Mas, né, recapitulando um pouco, o Vasco da Gama começa a descrever o território da Europa, falando as regiões, as montanhas, os reinos, a divisa que faz com a Ásia, comenta sobre o Mar Mediterrâneo e depois descreve a Península Ibérica. A partir dali ele vai contando aí a sucessão dos monarcas que foram reis de Portugal, né? Os eventos que levaram à conquista do Condado de Portugal, que nessa época que ele conta, que é por volta do século X, do século XI, os muçulmanos já tinham dominado boa parte ali da Península Ibérica, mas nessa época está ocorrendo
a Reconquista, que foi uma série de batalhas e guerras que os cristãos foram travando contra os muçulmanos. Até que depois de 8 séculos os muçulmanos vão ser expulsos, né? Eles ainda não foram expulsos nesse momento, mas a gente vai vendo os eventos que levaram aos cristãos dominarem ali aquele condado de Portugal. Para quem não sabe, Portugal é um condado que depois foi se expandindo até virar um reino, né? O primeiro rei foi o Afonso Henriques, e a gente viu aí a dinastia Afonsina, né? São os descendentes dele, principalmente do pai dele, que era o Henrique, e ele era Dom Henrique, conde de Portugal, Dom Henrique. Depois ele, Afonso Henriques, que era príncipe, foi expandindo o seu reino, os seus territórios até virar rei. O rei Afonso Henriques I foi a sucessão de monarcas, né, que foi acontecendo. O problema é que essa linhagem, que é a linhagem afonsina, né, essa é a linhagem dos monarcas Afonsos, né, de Portugal, ela acaba com o último rei que a gente viu aqui, que a gente viu nos nossos comentários anteriores, que foi o rei Fernando, né? Fernando I. Ele foi um péssimo rei, ele se esquivava das suas obrigações, em vez de estar cumprindo com o seu dever de monarca, ele preferia satisfazer seus desejos, principalmente aí os seus prazeres, os prazeres mais baixos, o amor baixo, como o Camões menciona no final do terceiro canto, né? O amor mais baixo. Isso acabou deixando o reino de Portugal enfraquecendo o reino de Portugal. E Portugal sofreu uma série de ataques isso meio que ficou no caos, sofrendo na mão dos castelhanos. Né? Os castelhanos começaram, inclusive, a exercer uma influência grande ali no reino. A gente viu que o rei Fernando I, que era filho do rei Pedro I, ele se casou com uma rainha castelhana. Na verdade, ele disse que ele tomou a esposa do rei de Castela para si, que é Rainha Leonor, que até aqui está anotado isso, é a Rainha Leonor, que ela vai ter uma influência que ela é citada aqui nessa obra, nesses versos aqui da quarta estrofe. E o problema é que ele não deixou um herdeiro homem, na verdade ele teve uma filha com essa Rainha Leonor, o rei Fernando. Acontece que essa filha casou com o rei de Castela, ou seja, né, a mãe dela já era castelhana, ela foi e casou com o rei castelhano. O que acontece? Se ela for herdeira, ela vai acabar sendo submissa ao reino de Castela, afinal ela é casada, ela é rainha de Castela. E os filhos dela, que ela venha por acaso a ter, eles vão ser herdeiros do reino de Castela e do reino de Portugal, ou seja, Portugal ia acabar sendo anexada aos territórios dos castelhanos. E isso o povo de Portugal não desejava. Tanto que nessa época, como a gente vai ver aqui, os portugueses já começaram a nutrir um ódio muito grande pelos castelhanos por causa dessa influência, desses ataques que eles faziam contra Portugal e que o rei Fernando permitia. Afinal, ele era um péssimo rei. Aqui a gente vai ver que no começo da nossa leitura, como Camões fala que compara, né, o reinado dele com uma terrível tempestade e que quando ele morreu foi como se essa tempestade acabasse e o amanhecer chegasse, né? Vamos ver aqui. Aqui a primeira estrofe, então, aqui do quarto canto. Depois de precelosa tempestade, noturna sombra e simbilante vento, traz a manhã serena claridade, esperança de porto e salvamento. Ou seja, ele fala assim, ó, depois de uma tempestade vem a manhã e é uma calmaria e uma tranquilidade tão grande assim como é a tempestade aqui, né? Esperança de porto e salvamento, né? Porto aqui é utilizado para um local seguro, né? E salvamento, ou seja, é como o sol que vem depois de uma tempestade, né? A luz que ilumina e clareia o mundo é como se fosse um alívio, né? Como se você se sentisse mais seguro. Aparta o sol a negra escuridade, removendo o temor do pensamento, né? O sol com sua luz, ele remove as sombras da escuridão do pensamento, né? O sol, para quem não sabe, também é utilizado como um sinônimo de inteligência, né? É aquilo que clareia e ilumina as coisas, obscurece, acaba com a obscuridade. Assim o reino forte aconteceu depois que o rei Fernando morreu. Ou seja, essa comparação que Camões começa aqui na quarta estrofe. Ele fala que era como se o reinado do rei Fernando I de Portugal fosse uma grande tempestade ali para o povo dele, para o reino dele. E quando ele morreu foi como se a luz do sol chegasse e e liquidasse, né, afastasse essa escuridão, essas trevas, né? Aqui utilizando apartar, né? Essa palavra aqui, apartar, ou seja, se livra dessa escuridão e deixa tudo claro. Assim foi a sensação dos portugueses quando o rei Fernando morreu.
Porque se muito os nossos desejaram que os danos e ofensas vá vingando naqueles que também se aproveitaram do descuido remisso de Fernando. Como eu disse para vocês, os castelhanos se aproveitaram do reinado remisso do rei Fernando, né? E eles oprimiram muito os portugueses, se aproveitaram muito, né? Existe inclusive uma influência na nobreza dos nobres castelhanos sobre os portugueses. Então, eles ficaram à mercê, né? O povo que era sempre acostumado a ser um povo guerreiro e vencedor estava vendo subjugado pelos seus vizinhos. E com a morte, até um pouco antes é dito, mas nessa época começou a ter várias revoltas, né? Aqui até na introduçãozinha aqui da minha versão, tá, até, que é essa versão aqui que eu tô lendo dos Lusíadas, fala de motins, ou seja, o povo se voltando contra a influência dos castelhanos que estava acontecendo ali. Então, muito dos nossos desejaram. Ou seja, lembrando aqui, quem tá falando Camões está cantando isso pra gente, mas é por meio de Vasco da Gama. Então lembra ali, Vasco da Gama tá ali sentado na capitania portuguesa ali ao lado do reino de Melinde, contando a história de Portugal para o rei de Melinde. E aqui ele diz isso, ó, os nossos nesse momento começaram a se vingar dos castelhanos, que tinham se aproveitado da fraqueza que Portugal estava sob o comando do rei Fernando. Né? Depois de pouco tempo alcançaram Joane, sempre ilustre, levantando por rei, como Pedro, único herdeiro, ainda que bastardo e verdadeiro. Então, aqui está falando que o povo de Portugal, com a morte do rei Fernando, e como eu falei para vocês, o rei Fernando ele não tinha um filho homem. Então, o povo português a levantou, né? Ele colocou como monarca o rei João, né? Que era um filho bastardo do rei Pedro I, que era o pai do rei Fernando. Ou seja, ele seria meio que um irmão bastardo do rei Fernando. Ele é levantado pelo próprio povo como rei. Né? O João I, esse veio ser o grande João de Portugal. E aqui é o início de uma nova dinastia que está reinando ali, né? É a dinastia de Avis. Ou seja, né, como eu falei para vocês, o rei Fernando não teve filhos, então a dinastia Afonsina, né, que era descendente, que era desde o Dom Henrique, né, que ele também foi, ele era bolonhês, né? Então, essa dinastia acabou e os portugueses, não querendo que os castelhanos aumentassem ainda mais a influência, como a gente vai bem ver aqui, eles tentam colocar um castelhano como uma castelhana, né, uma princesa castelhana como rainha. O povo decide colocar ali, o povo e provavelmente os nobres portugueses elegem um filho bastardo do falecido rei Pedro I como rei de Portugal. Ser isto ordenação do céu divina, por sinais muito claros se mostrou, quando em Évron a voz de uma menina, ante o tempo falando no nome. Ou seja, né, aqui Camões coloca que isso foi o rei João não foi só por mero desejo político do povo de se ver livre das garras dos castelhanos. Não foi só isso que fez com que ele fosse colocado como rei, mas também um suposto milagre que aconteceu na cidade de Évora. Aqui, né? Ser isto a ordenação dos céus divina, por sinais muito claros se mostrou. Foi um sinal claro de Deus, o rei João ser levantado como rei. Quando em Évora a voz de uma menina, antes do tempo falado no nome, ou seja, uma menina na cidade de Évora, antes mesmo de estar na idade de poder falar, é isso que quer dizer, antes tempo falando o nome, ou seja, ele foi nomeado para uma criança que nem tinha idade para falar. A gente vai ver aqui Camões contando isso. E como coisa, enfim, que o céu destina, no berço o corpo e a voz se levantou. Ou seja, né, como obra pura do destino, essa criança que ainda estava no berço, assim falou. Portugal, Portugal, alçando a mão, disse pelo rei novo Dom João. Ou seja, né, tem esse mito, né, essa lenda que tem muitos testemunhos que uma criança que ainda nem conseguia falar, milagrosamente nomeou o filho bastardo do Pedro I, que é o Dom João, como rei de Portugal. Então, aqui, por causa de mais uma influência divina e miraculosa aí na história de Portugal. Quem lembra aí nos nossos comentários aí sobre a Batalha de Ourique, que é onde o então príncipe Afonso Henriques, prestes a enfrentar um exército que era 100 vezes maior, ele viu nos céus, apareceu para ele nos céus Jesus Cristo, né? E ali ele foi levantado como rei de Portugal, né? O primeiro rei de Portugal. Aqui, Camões coloca mais um milagre onde o povo, ao ver esse milagre, também levantou um novo rei para suas terras, né? Alteradas então do reino agentes com ódio que ocupados os peitos tinham, absolutas cruezas e evidentes faz do povo furor por onde vinha, ou seja, né, que são uma série de revoltas que os portugueses têm contra os castelhanos que estavam ali influenciando o reino deles, né? A série de motins, matando vão amigos e parentes do adúltero e o conde da rainha.
Como eu disse, o rei Fernando I morre. A esposa dele, que era Leonor, ela era castelhana e ela meio que por um tempo fica comandando, assumindo ali o reino. Só que ela rapidamente arruma um novo homem, né? Um amante, que é o conde Andeiro, né? Que ele era o conde que a gente vai ver. Eu até vou colocar aqui, dar uma olhada depois da minha colinha. Mas ele era um conde ali de Portugal. Mas eles começaram a ter uma vida depravada ali. E isso irritou ainda mais os portugueses. Que começaram a fazer esses motins e colocar uma série de combates e de brigas aconteceu. E uma série de assassinatos a gente vai bem ver. Né? Absolutas cruezas e evidentes faz do povo furor por onde vinham. O povo saía matando todo mundo. Uma série de motins contra todo mundo que era a favor da influência ou participava da influência castelhana ali em Portugal. Matando amigos e parentes do adúltero conde e da rainha. Ou seja, vão matando os parentes até o momento que eles matam ele, né? Com quem sua incontinência desonesta mais, depois de viúva, manifesta. Ou seja, depois de viúva, a rainha Leonor começou a se mostrar, né, uma meretriz, né? Começou a se mostrar uma mulher muito libidinosa, vamos colocar assim, né? E favorecendo os castelhanos em detrimento do povo português, de quem ela era rainha. Mas ele, enfim, com causa desonrado, diante dela o ferro frio morre. Ou seja, né? Esse conde aqui, que era a amante da rainha, é assassinado na frente dela pelos portugueses, né? Que estão revoltados, o povo e os nobres revoltados. De outros muitos na morte acompanhado, que tudo o fogo erguido queime e corre. Ou seja, e muitos outros morreram também, né? O fogo ali correndo, ou seja, a gente imagina várias batalhas, incêndios acontecendo, pessoas sendo perseguidas e assassinadas. Ou seja, está tendo uma guerra civil ali em Portugal. Quem, como as Tianas precipitado, sem lhe valerem ordens da alta torre, a quem há ordens, nem aras, nem respeito, que nu por ruas e em pedaços feitos, né? Aqui, esses versos meio complicadinhos aqui da quinta estrofe, né? Quem como Tianas, né? Quem é esse Tianas? Na mitologia, ele foi o filho do príncipe troiano Heitor, né? Para quem não sabe, é dito aí na antiguidade que ocorreu uma grande guerra, a Guerra de Troia, onde os gregos vão e fazem um cerco de 10 anos na cidade de Troia. Né? O príncipe troiano Paris tinha tomado a esposa do rei Menelau, que era um rei grego de Esparta, ele é um rei espartano. Nisso, os gregos todos se unem sob a bandeira, sob o comando do irmão do rei Menelau, que era o rei Agamenon, e eles vão e fazem um cerco de 10 anos, né? E depois que os gregos sobrepujam as muralhas, né, ou seja, eles conseguem invadir as muralhas e matam toda a população e queimam a cidade. É dito que o filho a cidade era governada pelo rei Príamo e o rei Príamo teve vários filhos. Os mais destacados foi o príncipe Heitor, que é um grande guerreiro, e esse príncipe Paris que raptou Helena, né? Depois que os gregos invadem ali Troia, é dito que eles pegam um filho do Heitor, que é esse Astianas, e jogam ele vivo do alto das muralhas, ou seja, assassinam a criancinha. Por que Camões está mencionando isso? Porque é isso que os portugueses fizeram com muitos dos castelhanos. Esses foram alguns dos assassinatos, ou seja, levar eles por alto de muralhas de prédios e jogar lá de cima. Era isso que eles faziam, né? Tamanho era o ódio dos portugueses contra os castelhanos e contra alguns portugueses que eram tão que estavam ao lado dos castelhanos, né? Eram assim desleais à pátria, vamos colocar assim, traidores. De alta torre, a quem ordens, nem aras, nem respeito. Ou seja, né, desrespeitavam, humilhavam, os portugueses humilhavam e desrespeitavam essas pessoas da pior forma possível. Que nu por ruas e em pedaços feitos, ou seja, era como alguns deles eram até colocados nus na rua, desfilando para ser humilhados, assim, ó, pegava esses castelhanos e botava eles para andar pelados na rua e depois eram esquartejados, trucidados, né, aqui em pedaços feitos. Ou seja, a gente vê que essa guerra civil aqui está acontecendo, essa série de revoltas de motins eram sangrentas. Podem se pôr em longo esquecimento as cruezas mortais que Roma viu, feitas do feroz Mário e do cruento Sila, quando o contrário lhe fugia. Aqui Camões compara nessas revoltas, esses ataques, esses assassinatos que ocorriam em Portugal, com os que ocorreram em Roma na época da Guerra Civil entre Mário César e Sila, né? Ou seja, ele fala assim: podem se pôr em longo esquecimento as cruezas mortais que Roma viu. Ou seja, as cruezas, esses atos que ocorreram na guerra civil que ocorreu entre Mário César e Sila, apesar de serem muito cruéis, elas cairiam no esquecimento, porque essas que estão ocorrendo em Portugal, esses assassinatos, foram piores, muito piores. Para quem não sabe, né, Mário César foi
tio do famoso Júlio César, né? Ele foi também um cônsul, ele e Sila foram dois cônsuls ali, políticos e grandes generais romanos, que depois de serem aliados, eles começaram a se rivalizar e travaram várias batalhas, ou seja, eles que fizeram ali algumas guerras civis. Os historiadores dizem que foi por causa dessas batalhas, dessa guerra civil desses dois, que a República Romana começou a morrer. Depois a gente viu, quem conhece um pouco de história, né? Teve as guerras civis do Júlio César, né? A guerra civil do Júlio César. E depois a guerra civil do sucessor do Júlio César, que foi o Otaviano César. Que, ao vencer essa guerra civil, veio a se coroar como imperador romano, né? Como Augusto César, o primeiro imperador. Então, aí, Camões aí fazendo algumas menções históricas. Eu sempre falo para vocês, pessoal, que a gente não pode esquecer que Camões está contando um poema épico. Ou seja, ele vai estar utilizando a literatura na forma mais elevada possível. Então ele vai se utilizar da cultura pagã greco-romana para estar contando a sua história. Então a gente vai ver aqui em alguns momentos, não tanto nessa leitura de hoje, mas quem já está acompanhando os nossos vídeos, tá vendo que ele sempre vai citar divindades pagãs, heróis da antiguidade, e locais, guerras, personagens também da história. Tudo isso, ele cita isso para estar engrandecendo a obra deles. Ele não vai dizer, os portugueses estavam matando os castelhanos e quem era favorável a Castela. Isso é uma forma pobre de dizer. Não, ele vai falar, a situação em Portugal era pior, conseguiu ser pior do que durante a Guerra Civil entre Mário César e... Não é verdade, não era Mário César, era Júlio Mário, né? Mas aqui entre o general Mário e Sila, ou seja, né? É uma forma poética de engrandecer a literatura. Então aqui essa comparação. Por isso, Leonor, que o sentimento do morto conde ao mundo descobriu, faz contra a Lusitânia vir Castela, dizendo ser sua filha herdeira dela. Ou seja, ao ver aí que o seu amante foi assassinado, né, que esse conde que foi assassinado, e muitos outros castelhanos e estava acontecendo uma série de revoltas, a rainha Leonor, que era a esposa do falecido Fernando I, né, ela faz com que o reino de Castela se volte contra e ataque Portugal. Isso dizendo que a filha dela, que ela teve com o Fernando, era a verdadeira herdeira de Portugal. Os portugueses estavam querendo colocar, como a gente bem viu, o bastardo do antigo rei Pedro I. Ou seja, colocar um português ali. Ela sendo castelhana, sendo favorável aos castelhanos, ela quer colocar uma castelhana ali. E aí a gente vai ver aí essa guerra civil que vai acontecer. Né? E para isso, né, os castelhanos vão para favorecer essa mulher que se chama Beatriz, a filha dela que ela quer que a rainha Leonor quer colocar como rainha, se chamava Beatriz. Os castelhanos reúnem um grande exército, ou seja, eles convocam todos os cristãos espanhóis ali na Península Ibérica para atacar os portugueses. Aqui, né, a partir daqui da sétima estrofe, a gente vai ver Camões citar os vários territórios, os vários reinos espanhóis que pegam em armas para se unir e atacar Portugal. Beatriz era filha que, casada com um castelhano, está que o reino pede. Por filha de Fernando reputada, se a corrompida fama lhe concede. Né? Aqui, Camões ainda contextualizando um pouco, o nome da filha da rainha Leonor era Beatriz. E como eu falei na introdução aqui do vídeo para vocês, ela era casada com o rei de Castela. Ou seja, isso justificava o interesse dos castelhanos, né? Porque os filhos dela com o rei de Castela iam ser tanto herdeiros do trono de Portugal como de Castela. Ou seja, eles poderiam unificar tudo aquilo e aumentar o poder deles. Só que os portugueses não queriam isso, afinal eles iam ser subjugados. E eles já odiavam os castelhanos, né? Por filha de Fernando reputada, era filha de Fernando, só que aqui a Camões coloca um questionamento aí na legitimidade dela, né? Se corrompida a fama lhe concede, ou seja, porque era dito que na verdade ela não era filha de Fernando, né? Como eu colocado aqui, a Leonor era uma mulher um tanto devassa, assim como o marido dela, então é bem provável que aquela filha não fosse dele, né? Fosse filha de outra pessoa, ou seja, nem era uma portuguesa legítima. Com esta voz Castela levanta, dizendo que esta filha ao pai sucede. Suas forças ajunta para as guerras de várias regiões e várias terras, ou seja, justificando que a princesa Beatriz é a verdadeira herdeira do trono de português, os castelhanos reúnem exércitos de todas as partes, tropas de todos os locais para atacar Portugal, né? Suas forças juntam para a guerra de várias regiões e várias terras. Vem de toda a província que de Bringo se foi, já teve o nome derivado. Das terras que Fernando e que Rodrigo ganham do tirano e Mauro Estado. Aqui é uma referência aí a alguns territórios ali no centro pro norte ali do que hoje a gente conhece como
a Espanha, né? Então são vários territórios ali, são os condados, os ducados ali. Não estima das armas o perigo, os que cortando vão durarado, os campos leoneses, cuja gente com os muros foi nas armas excelente. Ou seja, o povo de Leão, do reino de Leão, ou seja, os leoneses, que até aquele momento, que naquele momento estavam arando os seus campos, né? Aqui, que, que cortando vão o durarado, também pegam em armas, né? Eles que se foram famosos, né, realizaram feitos excelentes contra os mouros, né? Aqui o final, o último verso daqui da oitava estrofe. Com os mouros foi nas armas excelentes. Quem conhece um pouco aí da história e viu nossos comentários, nossos vídeos anteriores, né? Vira e mexe falava que o reino de Leão também batalhava contra os muçulmanos e obteve grandes vitórias. Né? Aqui nessa estrofe Camões dizendo pra gente que o reino de Leão ele vai participar dessa guerra contra Portugal. Os vândalos, na antiga valentia, ainda confiados, se ajuntavam na cabeça de toda a Andaluzia, que do Guadalquivir as águas lavam. Ou seja, os antigos os povos ali os castelhanos que ocupam a região ali da Andaluzia, que fica ali mais para o sul da Península Ibérica, a parte sul, que são as terras banhadas por esse rio aqui, ó, o Guadalquivir, né? Aquele rio que lava aquelas terras, né? Ou seja, eles se reúnem e eles pegam em armas também contra Portugal. A nobre ilha também se apercebia que antigamente os tírios habitavam, trazendo por insígnias verdadeiras as colunas nas bandeiras. Né? Essa é uma ilhazinha que fica ali no sul da Península Ibérica. Né? Os povos espanhóis ali também se juntam contra os portugueses. Né? Eles que habitam essa ilha, né? Aqui Camões até falando, né? No escudo deles eles carregam as colunas de Hércules. Né? Para quem eu já comentei isso, mas a mitologia diz que o famoso Hércules, né? O semideus que era o deus veio se tornar o deus da força, ele foi castigado com 12 trabalhos, né? Impossíveis trabalhos, né? Feitos em humanos impossíveis. Um desses trabalhos foi abrir ali o mar Mediterrâneo. A mitologia diz que a cabeça da Península Ibérica era grudada com a ponta da África. Um dos trabalhos do Hércules foi ir ali e abrir aquilo, né? Então, tanto que por isso que aquela região também ali que é o Estreito de Gibraltar é conhecido como Colunas de Hércules, né? São duas colunas que ele abriu ali. Então aqui a insígnia, a bandeira, o que o pessoal, que os espanhóis dessa ilha ostentam nos seus escudos é uma referência a isso, né? As colunas, é a referência àquela região. Opa, aqui, vamos lá continuando. Também vem lá do reino de Toledo, cidade nobre antiga, a quem cercando o Tejo vai em torno o Tejo em torno vai suave ledo, que das serras de Conca vem manando. Aqui, né, uma forma poética de dizer que os espanhóis ali da província de Toledo, que fica bem no meio ali quase da Espanha, né, aqui da Península Ibérica, também pegam em armas contra Portugal. A vós outros também não lhe tolhe o medo, sorte dos galegos, duro bando, que para resistir de vos armastes aqueles cujos golpes aprovassem. Aqui é uma referência que os povos galegos, que ficam ali mais para o norte da Península Ibérica, ali é a região da Galícia, é o nome daquela região, mas aqui é o norte, noroeste, eles também se juntam aos castelhanos e vão em armas contra Portugal. Aqui Camões até coloca que é meio como se fosse uma vingança pelas batalhas que esses galegos já travaram com os lusitanos. Vamos ler aqui de novo. Sorte dos galegos, duro bando, que para resistir vos armasse, ou seja, para resistir aos portugueses vocês pegam em armas novamente. Resistir àqueles cujos golpes já provaste, que são os portugueses, né? Vocês, galegos, já batalharam contra nós, portugueses, aí para se vingar vocês estão pegando em armas. Também movem da terra as negras fúrias a gente biscainha, que carece de polidas razões e que as injúrias muito mal dos estranhos compadece. Aqui uma referência aos povos ali da região de Bilbao, chama Bilbao ou Bilbão. É ali mais pro norte também da Península Ibérica. Eles também, aqui Camões coloca que carece de polidas razões, ou seja, sem grandes motivos eles se juntam aos castelhanos e atacam os portugueses. Provavelmente existia ali algum tipo de aliança deles ou algum interesse deles. Mas aqui provavelmente eles e os portugueses nunca batalharam nem nada, então não existia um ódio deles para justificar isso. A terra de Guipúzcoa e das Astúrias, que com minas de ferro se enobrece, armou dele os soberbos moradores para ajudar na guerra assim os senhores, ou seja, os nobres ali dessa região. Aqui, Guipúzcoa, esse nome difícil pra caramba, mas ali é a região dos Pirineus, né? Que, pra quem não sabe, existe uma cordilheira, uma série de montanhas que separa, que faz a divisa da Espanha com a França, né? Se vocês olharem no mapa, aquela divisa, a fronteira ali é uma série de montanhas, que são os Montes Pirineus. Ou seja, os povos que ficavam ali naquela região.
e também na região das Astúrias também se unem aos castelhanos para atacar os portugueses. Né? Aqui os nobres ali armam seus moradores, né? Fazendo com que eles peguem arma, né? Para lutar contra os portugueses. Então essa aqui é que desde aqui da sétima estrofe até a 11ª estrofe aqui daqui do quarto canto, é Camões contando pra gente o grande exército que os castelhanos reúnem, né? A série de reinos que se aliam com os castelhanos para atacar os portugueses. Aqui nos próximos versos é o plano dos portugueses, né? O que os portugueses vão fazer contra essa ofensiva. Joane, a quem o peito muito esforço cresce, como Sansão ébrio da aguilhada, aqui, né? Uma referência ao rei João I, né? A quem o peito o esforço cresce, ou seja, a coragem, a altivez, né? E a ambição crescem tanto, e aqui Camões compara, né? Fala que a ambição e a coragem dele crescem tanto quanto a cabeleira do famoso Sansão, né? Sansão aí é um herói da cultura judaica, né? Que ele é dito que a força dele ele extraía dos cabelos, né? Tanto tem um momento que uma mulher manipulou ele, que chamava-se Dalila. Acho que todo mundo conhece, né? Sansão e Dalila. A Dalila convence ele a cortar os cabelos, corta os cabelos dele. Se eu não me engano, ela nem convence, ela acha que ela corta escondido, ela manipula ele. E ele perde toda a força, né? Ou seja, aqui uma referência, né? A força do Sansão era muito grande e era longa, que eram os cabelos dele, tal como é a coragem aqui do rei João I. Posto que tudo pouco lhe parece, com poucos de seu reino se aparelha. Ou seja, né? Ele vai e se reúne com os poucos portugueses ali que apoiavam a causa dele, né? Nem todo mundo era favorável. Como a gente bem viu, o povo estava revoltoso contra os castelhanos. Os portugueses às vezes estavam brigando entre si, porque alguns acreditavam que era melhor ficar sob jugo de Castela, outros não. Então, ele se reúne com os poucos aqui e faz um conselho, né, de nobres. Com os principais senhores se aconselha, mas só por ver das gentes as sentenças, que sempre houve entre muitos diferenças, ou seja, se reúne ali com os nobres portugueses e escuta o parecer deles. E aqui a gente vai ver que muitos deles são contrários à causa, ou seja, muitos não querem lutar. Alguns querem lutar, outros não. Então fica ali uma discussão dos nobres portugueses. Não falta com razões quem desconcerte da opinião de todos, na vontade em que em um esforço antigo se converte em desusada e má deslealdade. Ou seja, existem aqueles que renegam a tradição portuguesa de estar sempre lutando e resistindo à opressão dos reinos vizinhos. Ou seja, aqui, desusada e má deslealdade, ou seja, né, eles estão se mostrando desleais e covardes, né? Ou seja, aqui Camões até coloca o antigo esforço se converte, ou seja, o esforço, a coragem dos ancestrais esses portugueses nobres que estão nesse conselho estão renegando a coragem dos seus ancestrais e se mostrando covardes, porque eles querem abaixar a cabeça para Castela. Ou seja, né, alguns esses nobres que estão nesse conselho estão propondo aí a rendição dos portugueses. Podendo temor mais gelado e inerte que a própria e natural fidelidade. Negam o rei e a pátria, e se convém, negarão, como Pedro, a Deus também. Ou seja, aqui Camões comentando a covardia deles, né? Eles se mostram, alguns desses nobres se mostram covardes e estão influenciados pelo medo. O medo é tamanho que eles renegam seu rei e sua pátria. Assim como fez o apóstolo Pedro que renegou Deus, Cristo, né? Aqui no final, negam o rei e a pátria e se convém, negarão, como Pedro, o Deus que tem. Para quem, né, conhece um pouquinho aí da história aí do cristianismo, né? Jesus Cristo ele foi preso pelos judeus e ele estava para ser julgado e executado. Num momento ali, ele tinha seus vários seguidores, muitos seguidores, mas desses seguidores, né, 12 se destacavam, né, os 12 apóstolos. Um deles era Pedro. No momento que Pedro está ali por perto vendo um julgamento que os fariseus estão fazendo ali contra Jesus Cristo, né? Um deles reconhece, você não é Pedro? Pedro, você não era um dos seguidores de Jesus Cristo? E ele, em vez de honrar Jesus, falou, eu sou mesmo. E ser leal a Jesus, ele fugiu. Falei, não, eu desconheço ele. Jesus até colocou um pouco antes de ser preso, né? Tu me negarás 3 vezes. Aqui é uma referência aqui a esses nobres portugueses, né? Que eles estão tão tomados pelo medo que eles talvez até vão fazer como Pedro e negar Jesus, né? Isso é o que ele coloca aqui, a influência do medo, o que o medo faz com as pessoas. Mas nunca foi deste erro que sentiste no forte Dom Nuno Álvares, mas antes, posto que em seus irmãos tão claro visse, reprovando as vontades inconstantes, aquelas duvidosas gentes disse. Aqui a gente vê que um dos nobres portugueses se levanta ali no conselho e não se mostra temeroso, né? Quem é esse? É Dom Nuno Álvares Pereira. Esse, depois de Vasco da Gama, é o herói português
que não monarca, que é mais exaltado, né? Os monarcas são muito exaltados aqui, a gente vê que acho que durante quase umas 50 estrofes se falou do príncipe, do rei Afonso Henriques, mas aqui o não monarca, o guerreiro mesmo, português que mais se destaca e é citado aqui na obra de Camões é aqui, esse nobre aqui, Dom Nuno, né? A gente vai ver ele que vai ser o defensor de Portugal aqui. Depois que vocês puderem pesquisar a história dele, é muito impressionante os feitos dele. Aqui um destaque, ele vai falar tudo isso e vai inspirar os portugueses a lutar contra os castelhanos. Isso tudo com, se eu não me engano, 15 anos. Mas, né, nunca foi que este erro se sentisse no forte Dom Nuno, ou seja, aqui o Dom Nuno, ele não sentia esse medo, ao contrário dos medrosos que temiam a morte e preferiam se entregar ao reino de Castela. Dom Nuno não sentia nada disso, pelo contrário, né? Ele vai tentar aqui convencer os nobres portugueses a lutar contra os castelhanos. Mas antes, posto em que seus irmãos tão claro viste, reprovando as vontades inconstantes, né? Além dele, os irmãos dele estavam ali no conselho, né? Ele nobre, ele tinha alguns irmãos que também eram nobres portugueses. E esses irmãos eram favoráveis à causa castelhana. Então aqui ele está reprovando a atitude de seus irmãos e dos outros portugueses. Aquelas duvidosas gentes disse, com palavras mais duras que elegantes, a mão na espada irada e não facundo, ameaçando até arrumar o mundo. Ou seja, aqui a gente vai ver o discurso de Dom Nuno, onde ele faz ali com um discurso nervoso, irado, né? Aqui ele vai reprovar a atitude covarde deles e dos portugueses e tentar convencer eles a lutar. Como da gente ilustre portuguesa há de haver quem refuse o pátrio Marte? Como desta província que princesa foi da gentes na guerra em toda parte, há de ser quem negaste ter defesa? Ou seja, né, como é que vocês, portugueses, que sempre lutaram, né, que sempre lutaram, guerrearam, agora estão querendo se render? Como que vocês estão se mostrando covardes e não querendo lutar pela bandeira de Portugal, pela independência portuguesa? É isso que ele quer dizer aqui, né? Quem refuse o pátrio Marte? Marte é o deus da guerra. Aqui, como eu mencionei para vocês anteriormente, Camões menciona as divindades pagãs ali da cultura greco-romana para se referir a situações, eventos e sentimentos, né? Para se referir à guerra, ele cita, menciona o deus Marte, ou seja, o pátrio Marte, ou seja, a pátria portuguesa, o reino português, sempre foi um reino belicoso. Então sempre foi foi um costume, foi comum dos portugueses querer lutar. Mas aqui Dom Nuno, né, repreende eles, né? Fala, vocês não estão sendo portugueses de verdade. É uma forma de dizer isso. Quem nega, quem nega a fé, o amor, o esforço e a arte de português e por nenhum respeito o próprio reino queira ver sujeito, ou seja, né, como é que vocês queiram ver o grande reino português, que é conhecido por seus feitos militares, pelo seu amor à pátria e pela sua fé ao cristianismo, que é agora ver sujeito a outro reino, né? Um reino independente como Portugal não pode ser subjugado pelos castelhanos. É isso que ele quer dizer aqui. Ele questiona eles falando isso. Como não sois vós ainda descendentes daqueles que debaixo da bandeira do grande Henriques, ferozes e valentes, vencestes essa gente tão guerreira? Aqui ele está mencionando as batalhas que os portugueses travaram contra os castelhanos no passado, né? Ele falou, vocês não são filhos e netos né? Descendentes, na verdade, não, filhos não, né? Vocês não são descendentes daqueles portugueses que lutaram e venceram os castelhanos quando estavam sob o governo do rei Afonso Henriques, né? Aqui do grande Henriques, né? O rei Afonso I. Então ele está mencionando isso, ó. Portugal no passado já enfrentou os castelhanos e venceu. Por que vocês nesse momento não estão querendo repetir isso? Não estão querendo ser como seus antepassados? Quando tantas bandeiras, tantas gentes puseram em fuga, de maneira que 7 lutres condes lhe trouxeram presos afora a presa que tiveram? Você está perguntando isso, né? Vocês não são descendentes daqueles portugueses que venceram os castelhanos? Né? Ele até menciona, né? Puseram em fugida, ou seja, botaram eles para correr. De maneira que 7 lutres condes lhe trouxeram presos, ou seja, né? É referente a algumas batalhas que Portugal travou contra os castelhanos, que a vitória foi tão grande que conseguiram capturar vivos 7 condes castelhanos de Castela, ou seja, que Dom Nuno falando, olha, Portugal realizou isso no passado, seus antepassados realizaram isso, aí agora vocês estão se mostrando covardes. Com quem foram contigo sopeados estes, de quem os estáis agora vós, por Diniz e seu filho sublimados, senão com vossos fortes pais avós? Aqui ele está mencionando os feitos ali que ocorreram sob o reinado do rei Diniz I, onde, né, os portugueses venceram os castelhanos, né? Ou seja, vocês não são netos e avós desses guerreiros, dos guerreiros que lutaram ali contra os castelhanos? Ele até pergunta, né, se aí meio que insinua o que aconteceu com eles para estar sentindo tanto medo.
Rei tendes tal que se tal valor tiverdes, igual ao rei que agora levantastes, desbarateis tudo o que quiserdes, quanto mais a quem se desbaratar, já desbaratastes. Ou seja, falando, ó, vocês agora têm um grande rei João I, que é um rei ilustre e digno, e se vocês se inspirarem e serem como ele, vocês vão realizar grandes feitos e vão vencer qualquer inimigo que aparecer. Ou seja, né? Desbarateis tudo o que quiserdes, que se o valor dele o tiverdes, né? Ou seja, se vocês se esforçarem para ter o mesmo valor que o nosso rei, que foi levantado pelo nosso povo, vocês vão conseguir vencer os castelhanos, vocês não vão perder para ninguém, é isso que ele está falando. E se com isto, enfim, não vos moverdes do penetrante medo que tomais, ou seja, se eu, né, Dom Nuno estava fazendo esse discurso, se o meu discurso não for suficiente para liquidar, para, né, espantar o medo do coração de vocês, atai as mãos a vosso bom receio, que eu só resistirei ao jugo alheio. Ou seja, então se vocês não forem se livrar dessa covardia, podem ficar aí que eu sozinho vou lutar contra os... Se for necessário, eu, Dom Nuno, vou lutar sozinho contra todos os castelhanos, né? Um belo discurso. Eu só com meus vassalos, aqui a continuação do discurso, e com esta, e dizendo, arranca a meia espada, ou seja, imagina ele falando isso em pé ali diante de todos os nobres e arrancando a espada, né? Metade da espada. Defenderei da força dura em festa, a terra nunca de outrem subjugada. Subjugada, né? Subjugada quer dizer isso, subjugada. Ou seja, se vocês não forem lutar, eu e a minha espada lutaremos e vamos defender esta grandiosa pátria que nunca foi subjugada. Aqui uma referência à história portuguesa. Né? A gente já bem viu aqui nos nossos comentários. Camões coloca que em vários momentos os inimigos cristãos dos portugueses, sejam cristãos, sejam muçulmanos, tentaram subjugar as terras de Portugal e fracassaram. Ou seja, até esse momento Portugal se manteve independente. E Dom Nuno diz: se vocês não vão lutar pela independência, para manter a independência portuguesa, eu e minha espada vamos lutar. Em virtude do rei, da pátria mestra, da lealdade já por vós negada, vencerei não só estes adversários, mas quantos ao meu rei forem contrários. Aqui, né? Um belo discurso. Camões, um discurso maravilhoso. Aqui, encerrando esse discurso, ele fala, ó, não somente vou vencer e lutar, vou lutar e vencer esses inimigos castelhanos, como qualquer outro que se oponha ao nosso rei. Ele está dizendo isso. Você está querendo encorajar os portugueses, falando, lutem comigo. É isso que ele está fazendo. Ele está querendo espantar o medo e a covardia do coração dos outros nobres portugueses. Bem como entre mancebos recolhidos em Canúzio, relíquias sós de canas, já para se entregar quase movidos à fortuna das forças africanas, Cornélio Moço os faz que, compelidos da sua espada, jurem que as romanas armas não deixarão, enquanto a vida não os deixar ou nelas for perdida. Aqui é uma comparação que Camões faz desse discurso feito pelo Dom Nuno com um discurso feito por um grande general romano chamado Cornélio Cipião, que é o famoso Cipião africano, né? Scipio africanus, que ele foi o grande general que salvou Roma do Aníbal Barca, né? Nos nossos comentários anteriores, nos nossos vídeos anteriores, houve algumas menções desse Aníbal Barca, né? Ele foi um general africano ali do reino de Cartago, né? Que ficava ali no norte da África. E Cartago e Roma tiveram várias batalhas. Esse general Aníbal quase conquistou Roma, ele conseguiu invadir o norte ali o norte não, né? A parte norte ali dos territórios romanos. Ele utilizava elefantes para batalhar, então imagina aí o poder dele. Mas esse Cipião aqui, né? Esse general romano Cipião foi quem conseguiu salvar Roma, ele derrotou ele, ficou muito famoso, né? Ele é um dos maiores generais da história da humanidade. Aqui, né, é uma referência a um discurso que esse Cipião fez enquanto ainda era jovem aqui, né? O Cornélio Moço, né? Ele é da família dos Cornélios, Cornélio Cipião. E ele fez com que os seus soldados, que ainda eram poucos, sobreviventes de uma batalha, jurassem que iam morrer lutando com suas espadas, né? Vamos ler aqui de novo que essa estrofe aqui, a 20ª estrofe é complicadinha. Bem como entre os mancebos recolhidos em Canúzio, né, nessa região aqui, relíquias sós de Canas, ou seja, as relíquias da Batalha de Cana, ou seja, os poucos que sobreviveram à Batalha de Canas. Ou seja, assim como esse discurso, né, que foi feito, Camões está comparando o discurso de Dom Nuno e o efeito que ele teve, né, com o discurso e o efeito que o discurso aqui do Cipião teve, né? Já para se integrar quase movidos à fortuna das forças africanas, ou seja, essas relíquias de Cana, ou seja, esses poucos soldados sobreviventes dessa batalha que estavam prestes a serem, né, a fortuna das forças africanas, né, ou seja, a serem dominados pelas forças africanas dos inimigos africanos, né,
Lembrando, Cipião e seus guerreiros e seus poucos soldados aqui eram romanos e estavam lutando contra os africanos do reino de Cartago. Né? Cornélio Moço os faz, que, ou seja, o Cornélio, né, faz com que esses poucos guerreiros, compelidos da sua espada, ou seja, jurando com espadas em mãos, jurem que as romanas armas não deixarão enquanto a vida não os deixar ou nelas for perdida. Ou seja, jurem que vão morrer, vão continuar lutando com espadas em mão até que morram ou que matem os seus inimigos. Ou seja, está comparando isso, né? Destarte a gente força e esforça Nuno. Ou seja, desta forma, assim como Cornélio, Dom Nuno força e esforça os portugueses. Né? Aqui. Destarte a gente força e esforça Nuno. Que, com lhe houver as últimas razões, removem o frio importuno que gelado lhes tinha os corações. Ou seja, ao falar essas palavras, Dom Nuno afugenta o frio, né? o medo que congelava os corações dos portugueses. Né? Ou seja, ele devolve a coragem para eles, afasta a covardia. Nos animais cavalgam de Netuno brandido e volteando arremessões. Ou seja, né, agora aqui o Camões descrevendo que os portugueses montam em seus cavalos e partem para lutar contra os castelhanos. Né? Que nos animais cavalgam de Netuno. Né? São os cavalos. Para quem conhece um pouco a mitologia, é dito que os cavalos foram criados pelo deus Netuno, que é equivalente ao deus grego Poseidon. Né? É dito que ele pegou seu tridente e bateu no chão assim, e dali saíram os cavalos. Né? Ele bateu em terra, feriu a terra com seu tridente. Né? É uma forma poética de Camões se referir aos cavalos. Então, aqui terminando a nossa leitura, vão correndo e gritando a boca aberta: viva o famoso rei que nos liberta. Ou seja, né, recuperando a coragem graças ao discurso de Dom Nuno, os nobres portugueses, né, vão partir para a batalha. Ou seja, né, aqui a gente vai ver a batalha dos portugueses contra os castelhanos, né, no nosso próximo comentário. Então é isso, pessoal. Essa aqui foi mais uma leitura minha aqui para vocês da grande obra de Camões, Os Lusíadas. Vou pedir para vocês deixarem um like no vídeo, se possível tá comentando e também tá compartilhando esse vídeo nas redes sociais de vocês, compartilhar aí com os amigos de vocês aqui, tá divulgando esse trabalho meu que é um esforço aqui de estar comentando Os Lusíadas. Não se esqueçam de estar se inscrevendo aqui no canal também para estar acompanhando o próximo vídeo. Como aqui a gente vai estar vendo na nossa próxima leitura, é a Batalha de Aljubarrota, né? Os campos de Aljubarrota, que é onde ocorre ali a grande batalha do exército português contra o gigantesco exército espanhol-castelhano, né? E que os portugueses, mais uma vez, vão sair vencedores. Então não deixem de se inscrever para estar acompanhando aqui a nossa leitura dos Lusíadas. Se possível, também assistam os vídeos anteriores, né? Eu já estou aqui lendo aqui, começando com vocês aqui a leitura do quarto canto, mas o primeiro, o segundo e o terceiro estão todos comentados ali. Todas as estrofes explicadas ali da melhor forma possível para o deleite de vocês, né? Para facilitar a leitura de vocês. Falando em leitura, né? Eu vou pedir para vocês conferirem aí no link do vídeo, aqui na descrição do vídeo, um link, né? Aqui na descrição do vídeo tá um link de um e-book meu que eu estou vendendo. Por apenas R$10 vocês vão estar obtendo aí uma versão digital dos Lusíadas. Toda comentada, né? Um PDF aí que tá a obra dos Lusíadas toda comentada, tudo bem explicadinho. Como vocês devem bem perceber, é muito difícil ler os Lusíadas. Eu leio os Lusíadas há alguns anos e ainda tenho dificuldade com algumas palavras, eu gaguejo lendo algumas palavras, é difícil entender alguns termos, alguns nomes, eu às vezes até esqueço de que, né? Camões está falando sobre o que nesse momento? Quem é essa pessoa? Que lugar é esse? Né? Que é isso? Então, ter um manual, um guia para facilitar a leitura de vocês é essencial. E esse é o objetivo aí desse meu e-book que eu estou vendendo. Por apenas R$10 vocês vão ter aí todos os 10 cantos da obra aqui de Camões comentados, todas as mais de 1.100 estrofes aí dos Lusíadas, todas comentadinhas e explicadas para vocês. Tá bom? Por apenas R$10 é muito barato, tá de graça aí esse produto que eu estou vendendo. Eu tenho certeza que vocês vão estar gostando. Eu estou gravando esse vídeo aqui no final de abril de 2026. Então, neste momento, os 3 primeiros cantos já estão ali disponíveis, todos comentados. Mas, né, esse vídeo vai com certeza ser publicado, esse vídeo aqui do começo da leitura aqui do quarto canto vai ser publicado bem mais pra frente, então os outros cantos já vão estar disponíveis. Mas a proposta é essa, por R$10 vocês vão estar obtendo aí os PDFs com todos os 10 cantos todos comentados para facilitar a leitura de vocês. Tenho certeza que vocês vão estar apreciando muito. Tá bom, pessoal? Não deixe de estar acompanhando nossos próximos vídeos aqui, onde eu vou estar continuando aqui lendo os Lusíadas com vocês. Meu nome é Caio Mota Ribeiro e eu desejo um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus.